This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, E eu, Mari. e mais uma história de voz, mas dessa vez vamos estar falando sobre uma história que envolve o quê? Pesquisas? Pesquisas, tem aí algumas referências também bem famosas, né? Tem um livro da Ana Sui, o Amarelinho. A gente mira no amor e acerta na solidão. É. E além disso, ainda temos o quê? Muitas mulheres compartilhando seus relatos, não só aqui, né, o pessoal do Instagram, que você pode seguir no @pod.mulherdevoz ou no @psi.bianca. E aí siga também a Mari. Sim, @psi.marilima. E aí, como também as meninas acabaram compartilhando, mas também o pessoal da nossa comunidade clínica Mulher de Voz, que a gente tem áudios das psicólogas que estão com a gente e que a gente indica no acolhimento. Então, se você quiser marcar o seu acolhimento, em que a gente indica psicólogas da nossa confiança, que fazem supervisão com a gente, é só entrar em contato no link aqui do WhatsApp, que o Marcos vai deixar na descrição, mas também, se vocês preferirem entrar em contato com a gente, por meio desses Instagrams, a gente também tem um link direcionando para o WhatsApp da empresa. É isso. Agora bora falar sobre solidão? Vamos. E aí, Mari, da onde que saiu a ideia de falarmos sobre solidão? A gente já falou em algumas vezes, né, querendo ou não, sobre esse tema, mas por que de novo falarmos sobre isso? Pois é, eu tava... Na hora que a Bia, assim, falou pra gente pensar, né, sobre o tema pro podcast, eu comecei a pensar sobre coisas que estavam aparecendo de uma maneira recorrente, assim, na minha clínica. Sim. E eu vejo que solidão tem sido um tema que tem aparecido muito. Pra quem não viu, mas fica aí a dica, a gente gravou também um podcast sobre o filme A Substância. Sim. E eu acho que, de alguma forma, esse filme fala um pouco sobre isso também, sobre essa solidão das mulheres, essa solidão que é não estar num padrão, sobre essa solidão que existe para grupos de minorias, né? Traz algumas temáticas, assim, bem interessantes. Então, eu achei que fosse interessante a gente falar sobre isso mesmo. Sim. E querendo ou não, eu acho que é uma coisa que perpassa várias das experiências que a gente está tendo hoje em dia, né? Tanto de dados e tudo mais, do que aconteceu, a gente está tendo, acho que, repercussões ainda desde a pandemia, mas também de uma dor histórica pra gente como mulheres. Sim. Em que muitas vezes um dos fatores que mais é realmente, acho que, nutrido, regado pelo patriarcado é nos isolarmos. Isolarem mulheres. Então, eu acho que, enfim, tem todo um processo aí histórico em diversas áreas da nossa vida que envolve também o momento atual e que acho que a gente pode ter muita coisa para discutir. Sim. Uma dessas coisas, assim, que eu fiquei pensando, e foi até uma das contribuições que uma psi deu aqui, a gente vai colocar o trechinho. Você coloca agora? Pode ser, né? Então, Marcos, coloca aí o trechinho pra gente. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu percebo dentro da clínica que houve uma mudança muito grande na maneira como as pessoas socializam antes e depois da pandemia. Durante a pandemia, como teve toda a questão do lockdown, não podia sair de casa, foi feito todo um processo de incentivar as pessoas a socializar utilizando a internet como mediador delas. Então a gente viu uma ascensão de jogos online que se podia jogar com mais de uma pessoa, conversar, até mesmo plataformas que ofereciam para se assistir filmes de maneira simultânea com outras pessoas, enquanto se comentava. Então surgiu um ponto de praticidade, porque afinal, pandemia, não se podia sair de casa, e ainda que saísse de casa tinha que ser com distanciamento, usando máscara. Então, ainda presente, existia um certo distanciamento e não podia ser muito tempo fora de casa, tinha que ser breve também. O que levou as pessoas a desaprenderem a sair de casa e se encontrar. Porque diante dessa facilidade que a internet forneceu para as pessoas, ficou muito mais fácil e prático se encontrar de forma online. É muito mais fácil abrir uma chamada com os meus amigos, tendo que me arrumar somente da cintura para cima, a parte que vai ser vista. Caso os meus amigos demorem para chegar, eu posso fazer um café, sair, me alongar porque eu estou no conforto da minha casa. E quando termina, só fecho meu computador, vou dormir ou faço outra coisa. Existe muita praticidade nisso, enquanto que sair de casa, se encontrar com os amigos, envolve não somente arrumar a parte de cima, mas também a de baixo, entender qual calça combina, qual sapato é confortável para a ocasião, e ter que pegar um transporte, ter que me locomover, correr o risco de pegar um trânsito,
e ainda chegar lá e descobrir que meus amigos talvez se atrasem, eu tenho que ficar lá esperando, não tendo o conforto que eu teria dentro da minha casa. Então, sair de casa se descobriu ter vários empecilhos que antes a gente não pensava, justamente porque estávamos acostumados, a gente já tinha essa forma de socializar, de conversar, de sair, de se encontrar. Era algo comum, mas que devido à pandemia sumiu. Nos acostumamos a esse processo de ter as nossas relações mediadas pela tecnologia muito mais prático, evita frustração, evita transtornos, e ainda que a pessoa falte, estamos no conforto da casa, então a frustração se torna mínima. Enquanto que sair de casa envolve todos esses processos que ficar dentro não tem, e ainda correr o risco de maiores frustrações ainda. E o que se percebe é que, devido ao aumento da tecnologia, nos tornamos pessoas cada vez mais intolerantes à frustração. Então, como forma de economizar nosso tempo, nossa energia, porque somos um animal que necessita constantemente fazer essa economia, a gente opta muitas vezes pelos encontros online, por conversar, mandar uma mensagem, ao invés de pensar, nossa, sair de casa, porque afinal sair de casa dá uma preguiça, só de ter que pensar em fazer todo esse processo de novo. O que nos leva a um isolamento cada vez mais constante, porque por mais que a gente faça videochamada toda semana com os amigos, ainda não existe uma conexão realmente profunda, porque está sendo mediado com a tecnologia, não tem contato, não tem o corpo, não tem a presença física daquela pessoa. E outra coisa, muitas vezes ainda a gente faz a chamada e ficamos fazendo outras coisas enquanto conversamos com a pessoa, o que dificulta ainda mais a nossa presença em estar lá junto com a pessoa. Tudo bem, gente? Eu gostei bastante do assunto da solidão na contemporaneidade que vocês levantaram, porque eu gosto de pensar nas novas formas de ser, de se relacionar e de sentir que estão se dando, né, no nosso mundo atual. Então, vou deixar aqui minha contribuição. Quando eu penso na solidão na contemporaneidade, eu penso em um emaranhado de fatores e situações que contribuem para isso. E aí vou mencionar aqui alguns deles. Primeiro, acho que a lógica capitalista e neoliberal que a gente vive, que promove a ideia da meritocracia, da competitividade e reforça essa ideia da autossuficiência, acaba em alguns níveis nos distanciando uns dos outros e também da ideia de viver em coletivo, da importância da gente construir redes de vínculos e de apoio, valorizando muito mais essa individualidade que não há espaço para o outro, sabe? Além disso, eu penso muito também no crescente uso das redes sociais e das telas, né? E o quanto que a presença cada vez maior disso no nosso dia a dia tem afetado as nossas interações, modificando nossa forma de ser, de se relacionar e contribuído para uma certa dificuldade nas relações, acho que principalmente as presenciais. Percebo que, por vezes, a gente não tem mais tanta espontaneidade e acho que a espontaneidade saiu de cena e deu lugar para muitas dúvidas, tipo, meu Deus, como que eu devo agir aqui nessa situação, sabe? Eu acho interessante também mencionar o quanto que essa solidão é vivenciada de maneira diferente e específica, dependendo de que corpo é esse que a gente está falando, sabe? Já que as formas de existir são mediadas, né, por atravessamentos como gênero, raça, classe, territorialidade, enfim. Acho que pensar a solidão é pensar nesse contexto macro, social, estrutural e político, e também pensar nas especificidades de cada corpo vivenciando essa solidão, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Se precisar complementar com alguma coisa, podem me falar. Espero ter contribuído. E é isso, obrigada. Beijo. Eu acho que é interessante isso, a gente pensar sobre essas novas conformações de relações que vem havendo, porque ao mesmo tempo que a gente está conectado com muitas pessoas, que a tecnologia tem proporcionado isso,
existe um vazio muito grande. E esse vazio tem aparecido, assim, porque as pessoas falam, não, mas eu tô falando com muita gente, meu direct tá cheio, eu tô aqui super conectado, posto story, a outra pessoa comenta. X visualizações, né? Exato, mas ao mesmo tempo, falta um pouco dessa conexão de fato, algo mais profundo. Eu fico pensando na palavra intimidade mesmo, né? Acho que a gente vem perdendo essa intimidade ao mesmo tempo que a gente vem expondo tudo. É uma exposição também muito plástica, muito falsa, né? Então é aquilo, do maquiado mesmo, assim, é o filtrado em si. E a partir daí as relações vão se tornando cada vez também mais distantes, assim. Eu te conheço superficialmente. Aí, assim, a gente acha que a gente segue as pessoas no Instagram, as pessoas colocam recortes mesmo, assim, né? Filtros da sua própria vida. Então, a gente pensar essa questão de intimidade, e eu acho que isso vai afetando também outros fatores, assim, da gente estar vivendo cada vez mais um momento de polarização das coisas. Isso é sobre mim, isso não é sobre mim. A gente até falou outra vez, eu e a Elisa, sobre o efeito e eu, né? Tudo é sobre mim até pela questão do feed, assim, né? Meu feed é baseado no algoritmo nas coisas que eu quero ver. As questões políticas, tudo assim, são eu versus você. E aí a gente vai deixando de conseguir dialogar, porque, a gente ao mesmo tempo vai entrando em contato de uma maneira muito rasa e vazia com todo mundo, superficial. Só que na intimidade a gente vai ter que se deparar com conflitos, com as DEs, com discordâncias, com incoerências. E aí, para isso, a gente tem que estar muito disposta. Então, eu acho que é uma complexidade, assim, né, que vai fazendo com que a gente se isole cada vez mais. A gente foi perdendo habilidades importantes que são sociais. Disso, de conseguir conversar, chegar num ponto em comum. Isso aí, às vezes, concordamos em discordar também. E aí, a gente vai se isolando, porque eu não sei lidar com a diferença. Exato. E assim, até acho que muito bem colocado, Bia, você trouxe essa questão das habilidades, até essa questão de olhar no olho da pessoa, né? A gente vê assim, olha, sei lá, no restaurante, a maioria tá aqui, né? E teclando e tal. Então, isso afasta também as pessoas. E na questão da intimidade, assim, isso leva tempo. E eu fico pensando, o quanto de tempo a gente tem hoje pra disponibilizar para as nossas relações. Porque no final das contas, relacionamento, né? Se relacionar exige um investimento, né? Exige uma manutenção de alguma forma. E o quanto que a gente está tendo esse tempo para dar para manutenção mesmo, porque a nova lógica assim de trabalho que a gente vive, muitas vezes o trabalho não, vai pra casa, porque o celular tá junto ali com você a todo momento. Eu acho que não só isso do trabalho, né? Em todas as áreas da vida, assim, eu sinto essa ao mesmo tempo que sintomático da nossa sociedade, tá se tornando realmente naturalizado isso. Da gente ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu até postei outro dia, a gente fez um post de tipo, quantas coisas você tá fazendo agora nesse segundo? E as pessoas compartilham e falam assim, sou eu tô aqui mexendo no celular enquanto tem que fazer uma outra coisa. Então, como que eu crio uma intimidade? Eu me sinto nesse lugar ao mesmo tempo conectada com tudo e todos, sendo que parece que no final de semana eu tenho que estar, ou eu tô conectada com 100 mil pessoas e com 100 mil coisas pra fazer, ou eu tô sozinha. Sendo que assim, por que a gente tem que estar desse jeito, nessa intensidade, assim? E aí eu acho que às vezes a gente vai tentando abraçar o mundo inteiro e não consegue abraçar nada. Então a gente acha que a gente tá querendo se conectar de fato com muitas pessoas, mas na verdade está sendo tão raso, tem que ser tão rápido, você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que aí você não consegue, né? Sim, é muitas coisas assim pra dar conta. E é esse exercício assim de ter que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, uma hora aqueles pratinhos caem. E não tem muito o que fazer sobre isso, né? Mas eu penso também que é um lugar assim de se permitir também sair dessa máscara, porque essa máscara que é vendida e essa máscara que é comprada, porque acaba que a gente traz uma lógica de tipo, eu exponho o lado bom do que é ser eu. O lado bom que ganha um biscoito ali na internet, né? Que ganha curtida, que é comentado. Mas aí, esse lugar de mostrar o vulnerável, muitas vezes, e essa intimidade ser construída a partir disso também, é meio deixado de lado ultimamente, assim. Eu vejo que essa questão da tecnologia, ela vem dando novas conformações de como você deve se posicionar. E aí é isso, muitas vezes não é permitido o que é confuso, não é permitido o que dialoga. Eu falo isso como assim, a gente não está se dando permissão de ser incoerente, nem entre a gente, que só a gente está aqui, vai haver quem dirá em relação com as pessoas. E eu acho que isso liga muito o que você está trazendo, Mari, com o livro A gente mirando uma Oi Acerta na Solidão. A gente foi
socializada como mulher, subjetivada para buscar o amor, a aceitação. E a gente foi também entendendo que para ser amada, a gente só vai ser de algumas maneiras muito específicas, seguindo um script social de quem devemos ser como mulheres. Agradando, sendo sorrindo e tudo mais. No filme A Substância a gente falou muito sobre isso, né? Sempre sorriso aqui, bela, jovem, tudo mais, esteticamente, mas também no lugar de agradar aquela outra pessoa, servir, silenciar, né? E a partir daí eu fico pensando também que lugares que a gente acaba indo e nesse de eu estou fazendo isso para ser amada, mas você não está sendo amada por quem você é. Você está sendo amada por algo que você está performando ser. E aí quando você vai criando intimidade, vai tendo essa rachadura de, pô, eu não consigo mais performar. Que é o que a gente vê às vezes, tipo assim, nesses grandes realities. A pessoa aqui fora, maravilhosa. E aí quando entra nesse reality, as pessoas falam, gente, mas ela não era isso tudo. Ou porque, eu passo o dia inteiro dormindo. Sei lá, a pessoa, essa pessoa é duras caras. Porque aí a gente tá vendo que no dia a dia é outra coisa. Ninguém consegue manter por muito tempo. Agora, quando a gente tá nesse lugar, né, da contemporaneidade, num lugar às vezes muito raso, fica isso de tô conseguindo manter uma máscara ali que é isso, que não se sustenta. E esse distanciamento, assim, é parte desse local, dessa solidão, né? A solidão também, assim, acho que... Eu vejo um lado muito positivo da gente falar sobre questões do relacionamento próprio, de trabalhar isso, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que eu acho que quando passa toda a sua vida a ser tratada de uma maneira individual, do tipo, sei lá... O esporte, a atividade que você faz é individual. O seu trabalho é individual. Tudo é individual. Eu acho que perde também um pouco desse senso de comunidade, assim, do comunitário mesmo, que é importante também, né? É claro, é importante que a gente trabalhe na nossa relação com nós mesmos, mas por que não explorar isso em diversas relações? E aí que a gente tem que começar a questionar essa pegadinha do próprio capitalismo. Porque o que a gente tem que entender é, gente... Não há capitalismo bonzinho pra gente. Se eles estão gostando disso, se eles estão se beneficiando disso, sinal de alerta. Porque hoje em dia, que a gente já falou isso várias vezes, o mercado de wellness, a ideia é cada vez crescer mais. E como que eles lucram? Ai, gente, viva a solitude! Vai lá e faz a sua skincare. Isso realmente é ver a solitude? Sabe? É isso que a gente tá falando sobre... A gente tá indo a fundo sobre esse lugar da solidão. Gente, cuidar de si, ter uma relação sozinha com você, é você consumir XYZ de uma atividade física individual. É você criar o home office. Olha que liberdade. Será que é uma liberdade mesmo que estamos colocando? Então eu acho que é muito também importante a gente começar... Ok, ótimo, legal, a gente pode fazer nossa skincare, eu adoro meu home office, eu acho ótimo também de ter oportunidade de escolha de fazer atividade física individual. Perfeito. Mas, se tá todo mundo lucrando muito com isso, será que não é um problema? Porque a gente viu aquele estudo até disso da atividade física, né? Quanto mais as pessoas estavam se sentindo sozinhas, mais elas estavam buscando atividade física e também um lugar de... A solidão também diminuía à medida que as pessoas tinham mais relações. Só que a gente tá sem tempo e espaço para ter relações, criar vínculos, quando toda hora a gente tem que estar performando. Exato, até nessa relação com nós mesmos, né? Tem que ser um lugar, e eu acho que o livro traz muito bem sobre isso, né? O livro da Ana Sui, porque ela traz uma ideia de essa questão da solitude, né? Também é um conceito vendido. Muito. É um conceito romantizado, do tipo, você tem que sempre estar bem quando você tá sozinha. Gente, não é assim, sabe? Tipo, existem sim momentos em que você vai tá bem ali no... Fazer o teu bônus premium. Exato. Mas tem momentos que são difíceis mesmo e que faz parte, que talvez essa solidão, porque eu acho que a solidão também carrega um peso nessa palavra muito grande, assim, como se fosse algo extremamente negativo, mas pode ser um lugar a ser explorado também. E que a gente não precisa, é isso, acho que a gente tá vivendo também no mundo desse lugar de venda das coisas, resoluções milagrosas e etc, que assim, aqui tá desconfortável, tá triste, vamos tentar encontrar uma maneira de glamourizar, colocar um brilhinho ali pra ficar legal. E gente, faz parte da nossa vida. Haver sofrimento, desconforto, descontentamento. Não tem vida que não tenha isso. E aí eu acho que também é muito importante a gente falar sobre isso, né? Até esse lugar da Ana Sui, quando ela traz... Às vezes a gente está tentando encontrar tanto e tapar essa solidão, mas o que a gente se depara é ainda mais solidão. Porque essa solidão vai continuar existindo. Sim, faz parte do viver, né? Sim. Estar sozinho faz parte dessa vivência. E pode ser um lugar, assim, que não tá nem no romantizado,
pesado e nem no deprimente, assim, pode estar entre esses dois espaços, assim, porque eu vejo que essa necessidade de preenchimento também é muito colocar na caixinha, ou eu tô feliz sozinho, ou eu não estou feliz sozinho, eu preciso de companhia. E pode ter momentos que você tá bem, pode ter momentos que você tá mal, mas enfim, eu acho achar esse lugar também de contato com isso. O que isso significa? O que essa solidão sua tá querendo dizer? Às vezes pode ser também que dê espaço pra repensar algumas coisas. Por exemplo, será que a minha solidão, eu estar me sentindo sozinho, não quer dizer que talvez eu esteja me isolando também de outro... Porque tem isso, né? Às vezes nem sempre são as relações que nos excluem. Às vezes a gente faz essa autoexclusão também. Vira realmente um ciclo, né? Exato. Ou será que eu não tô mais me sentindo pertencente nas minhas relações? Ou será que essa solidão quer dizer, sei lá, qualquer coisa que seja, que eu preciso olhar mais pra mim, ou, enfim, entender o que isso quer dizer pra você, né? É um lugar também subjetivo. Exatamente. É isso, acho que é entender esse lugar subjetivo, mas também como que essa emoção, ela foi sendo inserida na tua experiência, porque... Isso da subjetividade envolve toda uma questão histórica. Então não tem como a gente chegar e falar assim pra uma mulher, pra lidar com uma solidão, da mesma forma que se lida com um homem. Uma mesma coisa que uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher branca, vocês vão lidar da mesma forma. Entenda a sua história, o que você carrega sobre a solidão. Porque eu acho que isso também se torna um grande perigo de a solidão tem um caminho único de você conseguir lidar. Não. Cara, é subjetivado, assim, tem umas clientes que a gente fala assim, aqui na razão, é muito claro, nossa, não, eu posso viver bem a solidão, eu sou uma mulher livre, eu já estudei muito sobre determinado gênero, mas aqui, no emocional, são outros 500. A todo momento a gente é cobrado e relembrado, você não pode estar só, você vai ser solteira, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Da solidão falar sobre o nosso valor. Então, mesmo que aqui a gente tenha estudado e tudo mais, isso não quebra por completo toda a história que a gente já viu. A gente consegue questionar o sentimento e conseguir validar aquilo de uma outra maneira. Não seguir só o que a emoção está dizendo. Mas aquela emoção vai fazer parte. Porque eu acho que também tem um caminho muito perigoso agora de, assim, somos mulheres empoderadas. Eu não posso estar me sentindo sozinha. Eu tenho que seguir e ficar feliz. Eu tenho que ser a girl boss que vai dar conta de tudo. Eu não posso querer um relacionamento, né? E aí, tipo, eu não sei lidar com a solidão. E aí a gente vai se fechando também. Pô, tá todo mundo também resolvido. A terapia tá aí, tem informação agora. Gente, todo mundo foi socializado ao longo da vida para lidar com algumas emoções de uma maneira muito específica e que envolvem toda uma estrutura. Então, assim, a solidão hoje em dia, mesmo que existam, de novo, fórmulas milagrosas que estão dizendo que a gente pode lidar, isso é toda uma questão agora que a gente está lutando. Mulheres ao longo da história inteira foram mudando pelos nossos direitos para a gente conseguir ter mais possibilidade de escolher a solidão. Isso não quer dizer que ela vai deixar de haver sofrimento, em que às vezes a gente vai questionar o nosso valor, que às vezes a gente vai duvidar se a gente é amado ou não, que a gente vai querer um chamego, vai estar carente. Faz parte da vida. Eu acho que é isso, assim, talvez a gente tenha que prestar atenção em como esses discursos estão sendo feitos, e como esses discursos que estão sendo feitos, eles não estão ainda mais reforçando, de novo, aquilo que a gente começou a falar no início do podcast, esse isolamento entre nós. Não, a gente é feminista. No grupinho das feministas que... Ai, Mari, nossa, eu tô me sentindo tão carente, eu me sentindo tão só. Não, mulher, bora, levanta. Reage. Ninguém vai me acolher. Tipo, reage. Cara, não, bota o cropped, vai, reage. Não, às vezes eu tô em sofrimento. Eu acho que também é importante a gente ter esse olhar pra gente, assim, de... A vida não é preto no branco. Sim, não é... Exato. E eu acho que, assim, também essa questão da solidão, assim como qualquer outro sentimento, parte de um lugar que está colado com o contexto, né? Existe uma pedagogia do que a gente pode sentir ou não. E aí nessas, né, eu não posso me sentir carente, eu não posso me sentir só, eu não posso sentir qualquer emoção que seja vinculada a isso, a gente se distancia ainda mais. E às vezes a gente até pode estar junto, seja fisicamente ou virtualmente, mas a gente pode estar junto, mas não nesse lugar de partilha mesmo, de apoio. Então, isso distancia muitas pessoas. Quantas vezes a gente não se deu assim, essa oportunidade, essa abertura para escutar ativamente aquela outra pessoa, para estar ali naquele momento, né, e partilhar essa dor? Porque
eu acho que se tornou uma lógica, assim, de uma dor que não pode ser compartilhada, porque tá sofrendo por alguma coisa, inclusive pela solidão, se tornou algo feio ou vergonhoso. Sim. Né? Mas eu acho que as Então, pessoas também não estão sabendo hoje em dia, eu falo isso com frequência para algumas clientes, escutar o sofrimento das outras. Então eu vou falar para você, eu não quero escutar teu sofrimento. Tenho mil outras coisas para resolver, minha filha. Sim. Eu vou lá e vou tentar encontrar uma resposta fácil. Eu nem sei pelo que você está sofrendo. Eu nem te pergunto, como que eu posso te ajudar, Mari? É tipo assim, não, vamos seguir. Sabe, não dou abertura para isso. E outra, eu acho que também tem uma outra questão que é, às vezes, a gente acha que a outra pessoa tá muito bem. Ah, não, eu nem vou tocar. Ai, faz tempo, eu tô com tanta saudade da Mari, a gente nunca mais saiu, mas eu não quero falar isso pra Mari, porque a Mari deve estar tão bem ocupada. Ai, só eu que vou ficar lá. Não A quero outra dar pessoa trabalho. tá tão quanto. Aí tem uma vez que eu até falei isso pra uma cliente, por que você não chega pra pessoa específica X e manda mensagem pra ela? Tipo, o que hoje te impede? Ah, ela achar isso, que não. Beleza. Questiona, assim, pode ser que de fato aconteça, mas é uma coisa que pra ti faz sentido? Porque a gente tem que também diferenciar o que é fato e o que é hipótese. Né? Ah, não, minha hipótese é que isso acontece. No fim, a pessoa entrou em contato com essa outra pessoa, falou, a outra pessoa também tava com saudade. Sabe, acho que às vezes a gente... E de novo, eu acho que tem a ver com isso, com esse lugar de isolamento, da performance, que parece que tá todo mundo vivendo a vida boa, correndo, ocupado, e na verdade tá todo mundo sentindo falta. Sim, exato. E é isso, né? Essa falta pode ser um lugar também a ser de partilha mesmo, de você compartilhar com o outro, perguntar. Porque dá essa ideia mesmo, tipo, eu não quero dar trabalho, eu não quero não sei o quê, nananã. Mas, gente, que delícia que é você saber que a pessoa tá passando por alguma coisa e ela considera você uma pessoa que pode dar apoio, assim. Eu acho esse sentimento, assim, algo tão bom, sabe? De você poder entrar Porque se existe esse lugar de vulnerabilidade na relação, provavelmente uma relação de confiança, uma relação que tem intimidade, que tem esse companheirismo. Então, assim, é muito bom viver essa intimidade também, que é algo que eu acho que tem se perdido em alguns momentos nas relações que a gente tem vivido. A gente passou por uma pandemia também, não tem como excluir esse fato histórico, com certeza. Que a gente ainda não sabe as consequências disso ainda, né? Porque foi algo muito recente, ainda não tem pesquisa assim suficiente. Nem tempo ainda pra gente ver a mudança comportamental das pessoas. Exato. Né? E assim, a gente passou por um bom período aí, uns 2 anos, né? E ainda tem esse avanço tecnológico a todo momento. Cara, nossa inteligência artificial. Nossa, as pessoas falando sobre fazer terapia até com inteligência artificial, você já viu? Eu vi. Tipo, é isso, assim, a gente tá é muito difícil, assim, é um tempo, eu falo isso para meus clientes também, é um tempo diferente que tá acontecendo nisso da tecnologia acontecendo e o tempo nosso. A gente tem que se firmar que, cara, não tem como eu criar a inteligência artificial, se eu te perguntar pra ela, me conte uma coisa que eu não sei sobre mim, ela vai me falar uma coisa que eu vou ficar tipo, uau! Se eu perguntar exatamente para a mesma pessoa que me conhece há anos, talvez ela não saiba. Mas é porque a inteligência artificial não funciona ao mesmo tempo que um vínculo humano. Sim. Não tem como a gente comparar, de fato, isso. Exato. Assim. E outra coisa que eu acho que você estava também trazendo, que é muito importante, assim, chega pra pessoa, é tão bom a gente ser essa pessoa que faz isso, que é rede de apoio. E é que eu sempre falo também pros clientes, dê oportunidade para as outras pessoas escolherem se elas querem ou não fazer isso por você. Nossa, sim. Sabe? Porque às vezes a gente deixa de dar a oportunidade pra pessoa dizer. Porque a gente já pressupõe, não, a outra pessoa não vai poder, a outra pessoa não vai querer. E a gente não dá a oportunidade dela escolher. Sim. A gente tira a autonomia daquela pessoa achando que a gente tá cuidando. Mas será que isso é cuidado mesmo? E aí também a gente deixa de se cuidar por causa disso. Enfim, acho que tem diversas coisas que a gente pode pensar aqui. E é isso, assim, a gente viu, eu coloquei a caixinha lá, gente, vocês estão se sentindo sós? Todo mundo, muito, bastante. Não teve uma pessoa que falou assim, tranquila. Tô de boa. Solidão, amo a solidão. Não, todo mundo falou. Cara, é muito difícil, eu tô passando por isso, tô passando isso com a amizade, tô passando isso com a família. Eu nunca me senti tão só, bastante. Foi assim. Chuva, né? Chuva, assim, de pessoas falando que tão... E não era assim, mais ou menos, era muita intensidade do que as pessoas respondiam. Então me chamou muita atenção, sabe? Isso. Acho que só teve uma pessoa que falou assim, acho que ela falou assim, uma coisa de, em certos momentos, uma coisa assim, foi um homem. Aí a gente... Aí eu vou desconsiderar. Porque aqui o podcast é mulher de voz, né? Não, homem de voz, faço o podcast homem de voz. Mas eu achei interessante isso, assim, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ai, aqui, sabia. Foi um homem que escreveu assim, sometimes. Nada contra os homens. Mas, tipo assim,
Queen. De voo. Então tá bom, então tá, sabe? É isso. Mas eu achei muito interessante, assim, as pessoas trazendo isso de, ó, tá afetando o psicológico, a sensação sendo muito grande, tem dias que dói, mas aí teve uma pessoa que até falou que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Eu aprendi a conviver com a solidão. E é muito triste a gente ter que falar sobre isso, assim. Ao mesmo tempo que, sim, a gente tem que aprender a lidar, mas eu acho que não é um lugar de aceitação de, tipo assim, minha vida vai ser sempre só. Mas que existem momentos que serão. Sim. Mas, tipo, normalizar que esse é o nosso novo normal, eu acho muito triste mesmo, assim, né? Ainda mais quando a gente é um ser tão social como a gente é. Sim, e eu acho que também tem... você estava falando sobre isso, Bia, esse lugar de sermos pessoas sociais, né? Estarmos em relações, que tem uma diferença também entre solidão e isolamento, né? Perfeito. E eu acho que isso também é importante, assim, esse isolamento, eu acho que parte de um conceito, assim, diferente em relação à solidão, né? Ter momentos de você estar sozinho é diferente de você estar isolado. Ótimo. De relações, de grupos. E eu acho que é buscar entender isso, né? Como você tem se visto nas suas relações, se visto nos lugares que você ocupa. Porque vão ter lugares, por exemplo, que de fato vão estar isolando alguns grupos, vão estar isolando algumas pessoas. E isso, assim, a gente até... Então, tá bem patologizante. Exato, bem patologizante, assim, e que a gente tem que ter cuidado mesmo, porque aconteceu muito isso agora com o negócio lá da maquiagem da Mari Saad. Sim. Não é que as pessoas estavam falando, cara, eu tô me sentindo totalmente isolada, eu tô me sentindo, tipo, deixada de lado, isso é muito chato. E aí muitas pessoas começam a se identificar com isso, assim, como que existe todo um processo também estrutural dessa sensação de solidão. Pô, tá todo mundo fazendo parte da festa, legal, lançou, eu não vou poder. Porque não me inclui, porque não há espaço pra mim. Sim. Pra mim é só daqui a pouco. Sim. E de fato existem alguns espaços que é isso mesmo, não há espaço. E a gente não pode, tipo assim, negar que isso existe porque existe, tá ali, sabe? Tá se colocando na realidade. E o tanto que isso é assim, muito difícil e muito desafiador mesmo pra alguns grupos. E valide, é isso. A gente tá numa mesa cheia de homens, aí eu vou lá e falo, óbvio que é muito mais difícil eu ser escutada, eu vou me sentir mais isolada, pra eu defender as minhas pautas vai ser mais difícil. Por isso que a gente fala sobre, por exemplo, o Senado tem uma diversidade, a gente tá... É isso, vão ter coisas estruturais que vão diferenciar. E aí eu acho que também a gente pode cair na pegadinha de vamos tentar fazer uma coisa meio neoliberal, só depende de você, da sua escolha, se isolar ou não. Existem coisas que sim, envolvem a nossa escolha, nosso comportamento frente a esses desafios, mas tem coisas que são estruturais. Sim. E a gente tem que ir balanceando tudo isso pra gente entender, tanto validar todos esses processos, mas também entender como a gente vai agir frente a isso. Sim. Ver essa responsabilização, né? Porque também é isso, eu acho que se a gente partir de um lugar que não estão me isolando, né? Todo lugar é só aceito e etc. Acho que entra assim nessa falta de validade mesmo que você trouxe, né? Aí você começa a se perguntar, será que eu que estou maluca? Exato. Eu que não estou percebendo aqui o ambiente? Mas não, gente, às vezes em alguns momentos sim, vão ter espaços que vão te deixar de fora, né? E aí é pensar sobre esses lugares que você tem ocupado, né? E o quão importante tem sido também estar pertencendo a um espaço que te exclui. E acho que a gente termina desse jeito. Não é, meninas? Então tá bom. Se vocês gostaram desse episódio, aproveitem para curtir, se inscrever, compartilhar. Tudo isso faz muita diferença. Aproveitem também para compartilhar, assim, às vezes nos stories. Isso já ajuda a marcar a gente no @psi.bianca, @pode.mulher-de-voz, @psi.marilima. Isso. Tá certo? Tá certo. Aí, ó. E sigam a gente também no @mulherdevoz.cc, se você quiser ouvir. Tem outros conteúdos das pessoas que falaram por aqui hoje, mas de outras pessoas que estão com a gente. Então, é isso. Um beijo. Um beijo. Até semana Tchau, que vem. tchau. This my shit.